Tu sente que tem dificuldade em falar em público, nunca tem vez, parece que as pessoas te atropelam, não te respeitam e, quando tu percebe, tu não consegue falar as tuas ideias? Pois a comunicação não é um dom que cai do céu para algumas pessoas e para outras não. É uma habilidade que tu pode sim desenvolver. E a comunicação é essencial porque ela pode abrir portas para ti, mas ela pode fechar portas para ti. Em tudo na tua vida, no teu trabalho, entre as tuas amizades, nos teus relacionamentos pessoais. Então, nesse vídeo, eu quero te falar 3 dicas que tu pode implementar na tua vida e que vão ajudar muito a melhorar a tua fala. E a primeira delas é algo bem simples, que é o seguinte: é tu cortar as palavras, é tu reduzir a quantidade de palavras que tu usa para citar alguma coisa, para descrever um fato ou vender uma ideia. Porque tem pessoas que às vezes pensam bastante sobre um assunto, elaboram algo bem complexo, bem profundo, porém, na hora de se comunicar, de vender a tua ideia, de colocar a tua opinião, não dá para tu colocar todos esses detalhamentos. Não dá. Não dá porque as outras pessoas não têm todo o tempo do mundo para te escutar, porque elas também querem falar. O ser humano tem uma tendência de querer ser ouvido. Então, todos nós estamos na ansiedade de querer falar invariavelmente. Claro que tem pessoas que são mais quietas, mais mudas e não falam muito. Sim, tem algumas que são assim. Porém, a maioria das pessoas quer ser escutada. Só que, se tu tá com dificuldade em ser escutado, tu precisa provavelmente fazer um ajuste na tua fala. E uma das coisas que tu pode fazer é justamente reduzir a tua descrição, o teu detalhamento, os teus inúmeros fatos que vêm para justificar uma ideia que tu quer colocar a seguir. Por quê? Porque quando a gente torna um discurso muito longo, muito rico em detalhes, muitas pessoas já não estão nem mais prestando atenção. Já estão pensando no que elas querem falar, já estão pensando em outras coisas que elas têm para fazer e simplesmente vão te atropelar ou vão falar uma outra coisa nada a ver e aí tu vai ficar com a sensação mesmo, e é uma sensação real, de que os outros não estão te escutando. E eu quero te dar um exemplo que eu anotei aqui, um exemplo exagerado, mas que realmente eu quero que tu entenda isso que eu estou dizendo. Olha só, eu vou primeiro falar algo bem exagerado, redundante e com palavras mais difíceis, e depois eu vou falar a mesma ideia de uma forma bastante simplificada e tu vai entender como fica melhor. É de meu profundo entendimento que, nas complexas circunstâncias em que a vida moderna nos insere, torna-se absolutamente imprescindível que o indivíduo, ao buscar a expressão de suas ideias e sentimentos, o faça com a devida prudência e consideração, de modo a não suscitar interpretações dúbias ou inconvenientes perante aqueles que ouvem. Ah, que coisa bem chata isso aqui. Muito chato, né? Eu, assim, se alguém vier com esse papo pra cima de mim, meu Deus, assim, ó, eu já tô pensando em 1000 outras coisas. Palavras difíceis, o que torna para o interlocutor, para quem está te escutando, mais difícil, porque eu tenho que, pelo amor de Deus, ela não tá usando umas palavras que eu nem sei o que que é. Não é do uso diário. O que que ela tá querendo dizer, afinal? Por que tudo isso? Realmente, eu super concordo. Então agora eu vou dizer a mesma ideia de uma forma bem mais simples, clara e objetiva. Hoje em dia, é importante falar de um jeito claro para que as pessoas entendam o que você quer dizer, sem confusão e sem rodeios. Ponto. Acabou. Olha só, tu é mais cirúrgico com as tuas palavras. Quando a gente entende que a gente precisa reduzir a quantidade de palavras que a gente precisa usar, a gente busca palavras que descrevem melhor a situação que a gente quer. Isso até estimula com que a gente
Aumente o nosso vocabulário, por quê? Porque tu quer a palavra exata para descrever aquilo que tu tem em mente. Então não serve qualquer palavra, não. Tu vai usar menos palavras, então tu tem que ser bem específico na palavra que tu quer para passar a mensagem diretamente de uma forma bem objetiva e sucinta para as outras pessoas. Então isso é um exercício bom de treinar de quando tu vai contar alguma coisa, conte de uma forma reduzida. Traga clareza e seja objetivo. E o segundo elemento, que é um exercício que a gente faz lá desde o colégio, que a gente não gostava de fazer, mas desde lá ele já tinha a sua importância, o seu papel, que é ler em voz alta. Então, vamos dizer que tu precisa apresentar alguma coisa no trabalho, quer falar com alguém, uma ideia que tu precisa vender o teu peixe. Bom, o que tu pode fazer? Treinar em voz alta. De repente, tu até tem escrito, leia em voz alta, treine em voz alta. Por quê? Quando a gente fala em voz alta, a gente escuta a nossa própria voz e a gente começa a perceber coisas que não soam bem, que estão exageradas, que formam uma confusão, que não ficaram claras, que não foram os melhores termos usados, que a gente poderia falar de outra forma. Vou te dar um exemplo. Acontece daquela situação da gente provocar uma cacofonia, que é quando a gente junta duas palavras, duas expressões e forma um som esquisito ou forma um som engraçado. Quer ver? Eu até anotei umas para trazer aqui para vocês. Imagina tu falando o seguinte: vou mijar. Só que aí a gente fala de uma forma, em geral, mais fluida, mais rápida. Vou mijar. Imagina tu contando alguma coisa e aí, vou mijar. Só um pouquinho, vou mijar? Que é isso? Onde é que tu quer chegar? Fica esquisitíssimo. Então só que a gente só percebe quando a gente fala. Porque se tu escrever isto, vou mejar, bom, isso está correto, não tem problema nenhum. Só que quando a gente fala e a gente escuta, fica ridículo. E é por isso que o exercício de treinar em voz alta, ler em voz alta, faz com que a gente perceba essas aberrações. Olha só, quando a gente usa a expressão uma maneira, tá correta? Mas quando a gente escuta uma maneira, fica parece que tá gaguejando, fica horrível também. Vi ela na rua. Eu vi ela na rua. Quê? Vi ela ou rua? Entende? Então, é necessário tu escutar o que tu tem para dizer antes que tu fale, porque o outro vai, nossa, a pessoa não sabe falar direito. E eu vou dizer, gente, acontece isso comigo direto. Por quê? Eu gravo aqui os vídeos e depois eu edito os vídeos. E aí eu escuto coisas que eu falei que eu fico, meu Deus do céu, errei na concordância verbal, não pronunciei direito a palavra, me atrapalhei, tenho um pouco problema aqui de dicção. E aí eu começo a ouvir, meu Deus, será que eu deleto esse vídeo e gravo tudo de novo? Mas hoje a minha tendência é aceitar meus erros e melhorar logo ali na frente. Mas isso faz com que eu consiga melhorar. E eu, de fato, melhorei muito. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Melhorei muito porque eu comecei a me escutar, a ver os meus erros, a pesquisar o que eu estou errando, o que eu devo fazer. Não, isso aqui não se fala assim, não se fala assado. E isso foi me ajudando bastante. Tem pessoas que falam, Ana, como tu fala bem. Eu penso, meu Deus do céu, a pessoa não sabe o que é falar bem. Eu melhorei, sim. Nisso eu concordo 100%, mas eu estou até bastante longe de alguém que fala bem, pelo menos no meu julgamento, porque eu vejo outras pessoas que falam muito melhor e eu me sinto bastante distante. Mas com o treino, com o escutar, eu realmente melhorei bastante. Então é isso que eu quero que tu também faça. Porque
Tu tendo essa segurança de que tu consegue falar bem, tu sabe que tu vai em qualquer lugar, que se precisar falar, se precisar enfrentar, tu vai se resolver, tu vai dar conta, tu não vai ter medo do julgamento. Por quê? Porque tu tá com a casca mais grossa, tu treinou mais, e isso sim te dá autoconfiança para falar com quem for necessário. E eu tô trazendo esse assunto justamente por quê? Porque nesse canal aqui eu trago assuntos relacionados à autoconfiança. Então quero aproveitar, se tu ainda não deixou teu like e se inscreveu no canal, já faz isso agora para não perder os próximos conteúdos que eu vou trazer e que vão estar sempre relacionados a esse tema central de autoconfiança. E o terceiro elemento é algo que tu faz, porém é ausência de algo. Eu adoro esse terceiro elemento porque o que ele é? É dar pausas no teu discurso. Quando eu entendi que a pausa tem seu papel e ela é super importante na oratória, aí tu pensa, poxa, uma coisa bem simples, é só dar um tempo e depois seguir falando. Sim, é ótimo dar pausas. E qual é o papel da pausa numa fala? Ela dá ênfase para o que vem a seguir. Tu estás falando algo e de repente para. O que acontece? As pessoas que às vezes nem estão te olhando, não estão prestando tanta atenção, elas olham para ti e viram, ué, o que aconteceu que ela parou de falar? Porque tu chamas a atenção quando tu faz a pausa. Tu dá ênfase à informação que vem a seguir. E ela ajuda demais quando a gente tem muitos vícios de linguagem, que é aquelas palavras que a gente repete, às vezes sem perceber, que é o tá, o né, o tipo assim, ou quando a gente fica assim, quando a gente não interrompe uma palavra, a outra e fica nesse. Tem muita gente que tem todos esses vícios de linguagem. Eu tinha vários desses, eu era uma viciada nesses vícios de linguagem e eu melhorei muito. Por quê? Eu entendi que a pausa ajuda. Que esses vícios de linguagem, eles na verdade distraem o interlocutor. Fica chato de escutar. Alguém que fica repetindo palavras. Nos torna cansativo, nos afasta. E por isso a pausa cai com uma perfeição, porque ela te dá um respiro entre uma ideia e outra. É como se fosse uma pontuação. Quando tu estás lendo, tem a vírgula, tem o ponto final, tem novo parágrafo. É a mesma coisa. A pausa é isso, organiza a tua fala, dá ênfase para o que vem a seguir e te ajuda a se livrar dos vícios de linguagem. E tem um quarto elemento, assim, que inicialmente eu não ia trazer, mas depois quando eu me lembrei dele, eu pensei, não, esse quarto elemento eu adoro, é uma coisa assim que quando eu me dei conta, até hoje eu fico meio intrigada, assim, que é o seguinte, na oratória, o número 3 é um número muito especial, mas muito mesmo. E depois eu fui vendo que não é só na oratória, no design, na arquitetura, até, vamos dizer, na formação familiar. O número 3 é um número assim que, sei lá, eu não sei de onde ele vem, mas o que acontece? Quando a gente vai descrever alguma coisa e a gente usa o número 3 para descrever, ou para citar, ou para qualquer coisa, tu usa 3 adjetivos. O que acontece? O número 3, ele é grande o suficiente para te dar uma variabilidade, porém ele ainda é pequeno o suficiente para manter a ideia simples. E o nosso cérebro gosta de simplicidade. Então, olha só, separei exemplos aqui, ó. Ela é uma pessoa segura, gentil e determinada. Ela é firme, autêntica e
inspiradora. O número 3, ele arremata, ele dá uma finalização. É como se fosse início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Pai, Filho, Espírito Santo. O número 3 funciona bem. Então, quando tu quer colocar uma ideia por escrito ou pela fala, quando tu cita, por que eu acho que tal coisa é importante? Porque é sucinto, objetivo e claro. Então, se tu usa esse número 3 na forma de tu te expressar, ele fica harmônico, ele é ritmado, ele forma uma musicalidade, então ele é agradável aos nossos ouvidos, ele é simples o suficiente da pessoa entender que são 3 coisas, e ele dá essa sensação de arremate final. É isso, aquilo outro, é isso, aquilo e aquilo outro. Imagina se eu te dissesse, eu tenho 12 dicas para melhorar a tua oratória. Bom, eu tenho certeza que eu consigo achar mais dicas para trazer aqui para ti. É só cavocar que eu vou achar facilmente. Só que 12 a pessoa já, lá na sexta, a pessoa já nem sabe qual é mais a primeira. Se torna meio complexo, meio difícil, o nosso cérebro já não funciona tão bem com muitas alternativas. Mas eu trazendo 3 dicas, tu entende que não, só um pouquinho, se eu fizer essas 3, eu já vou melhorar. Eu já vou ter um ganho. Sim, vai ter. Eu quero justamente trazer algo simples. E eu consegui perceber que comigo eu funciono bem com algo bem simplificado. É algo que eu preciso para aprender, para minha vida, para muita coisa. Aqui para gravar o vídeo, aqui ao redor de mim, vocês não estão enxergando, mas tem uma parafernália do meu marido que gosta das coisas complexas e eu detesto. Eu tô com o meu computador e o meu celular e o microfone e acabou. Eu não quero complexidade porque isso me gera estresse. Então, na minha vida, eu tento simplificar tudo. E eu realmente percebi que o número 3 é mágico. Então, na oratória, se tu traz uma descrição com 3 adjetivos, se tu traz a força do teu argumento com 3 elementos, vai soar harmônico, objetivo e claro. Ó, viu que eu falei 3 coisas? Sim, justamente, porque eu entendo que isso ajuda na compreensão e facilita a comunicação. E se tu chegou até aqui e não te inscreveu, aproveita agora, já se inscreve no canal, deixa teu like e eu separei esse vídeo aqui que está relacionado ao tema de hoje, que também vai te ajudar a trazer clareza para as tuas ideias. Vai lá e confere. Até mais!